fatos sobre Israel e o Oriente Médio. Lembrando que nós estamos lendo um texto bíblico para a nossa reflexão. Está escrito assim em Isaías capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vamos então dar continuidade onde nós paramos. Nós paramos no item de número 6, do qual nós vimos falando sobre, principalmente a respeito desses 20 pontos que servem como uma boa introdução para os que buscam entender o contexto histórico do conflito no Oriente Médio. Tendo em vista que nós falamos um pouco mais abrangente sobre as raízes do conflito, e agora nós vamos dar continuidade no item de número 6, no sexto fato que nos leva a refletir sobre o Oriente Médio, as raízes do conflito e também o povo judaico. No ano 2000, durante as negociações por uma paz consistente e durável, Israel se dispôs a devolver a Yasser Arafat a maior parte dos territórios que ainda mantinha sob controle. Mas a proposta foi rejeitada quando o líder da OLP abandonou o Camp David e deu início aos conflitos que perduraram até o dia de hoje. Item de número 7. Arafat sempre deixou claro quais eram os seus planos, ao menos quando se expressava em árabe. No mesmo dia em que assinou os acordos de Oslo, em 1993, quando prometeu abdicar do terrorismo e recorrer a Israel, ele dirigiu-se ao povo palestino pela TV jordaniana, dizendo abertamente que havia dado o primeiro passo do plano de 1974. Essa foi uma referência velada ao plano de fases, segundo o qual qualquer obtenção territorial era aceitável como uma maneira de se atingir o alvo final, a destruição de Israel. Oitavo, Faisal al-Hussein, recentemente falecido, um dos principais porta-vozes dos palestinos, declarou o mesmo em 2001, quando afirmou que a margem ocidental e Gaza representavam apenas 22% da Palestina e que o processo de Oslo era um cavalo de Troia. Ele explicou: quando pedimos às forças e facções palestinas que sejam o acordo de Oslo e outros semelhantes como procedimentos temporários ou objetivos de uma fase, queremos dizer que estamos enganando os judeus e preparando uma fase emboscada para eles. Ele ainda acrescentou: nosso alvo é a libertação da Palestina desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, ou seja, todo o território de Israel. Número 9. Até hoje, a facção Fatah da OLP, a ala moderada da organização que foi fundada e controlada pelo próprio Arafat, tem como emblema um mapa do território completo de Israel, com imagem de 2 fuzis cruzados e uma granada sobrepostos a ele. Isso mostra que não são verdadeiras as afirmações de que Arafat deseja apenas a margem ocidental e Gaza. Número 10. Mesmo que críticas a Israel não sejam necessárias sinais de antissemitismo, devemos lembrar que a imprensa do Oriente Médio está, sem dúvida, dominada por ideias antissemitas. Há mais de 15 anos atrás, o erudito Bernard Lewis destacou: a demonização dos judeus na literatura árabe vai muito além do que é apresentado na literatura ocidental, com exceção da Alemanha durante o nazismo. Desde que ele fez tal declaração e durante todos esses anos, é preciso enfatizar que do processo de paz as coisas somente pioraram. A maneira de retratar os judeus na mídia árabe é semelhante à que fazia na Alemanha nazista e os libelos de sangue da Idade Média, incluindo alegações de que os judeus usam de cristãos e muçulmanos para preparar sua comida típica durante os feriados religiosos, tem sido divulgado rotineiramente, com destaque a um exemplo do sermão que foi transmitido pelo canal da TV Autoridade Palestina, em que o chefe Ahmad al-Abayad declarou: eles, os judeus, devem ser mortos e destroçados, como disse o Todo-Poderoso Alá. Combata-os, Alá irá torturá-los, combata-os onde quer que eles estejam. Quando encontrá-los, mate-os. Número 11. Mais de 3/4 dos palestinos aprovam
a ação dos homens-bombas suicidas, uma estatística aterradora, mas pouco surpreendente à luz do que já relatamos. Número 12. Existem 21 países árabes no Oriente Médio e apenas um Estado judeu, que também é a única democracia naquela região. Número 13. Israel é o único país daquela região que permite a cidadãos de todas as crenças praticarem sua religião livre e publicamente. 20% dos cidadãos israelenses não são judeus. 14. Enquanto os judeus não podem viver em muitos países árabes, em Israel os árabes têm garantida a cidadania israelense e o direito de votar. Eles também podem ser eleitos como membro do Knesset, o parlamento de Israel. Na verdade, muitos árabes que vivem em Israel têm mais direitos e mais liberdade que a maioria dos árabes que vivem nas nações árabes. 15. Israel é muito pequeno, tem aproximadamente o tamanho de Sergipe e está cercado de nações que se opõem à sua existência. Algumas propostas de paz, incluindo a que foi feita recentemente pela Arábia Saudita, exige a retirada de toda a margem ocidental, o que deixaria o território israelense com menos de 15,5 quilômetros de largura em seu ponto mais vulnerável. 16. A resolução 242 das Nações Unidas, aprovada depois da Guerra de 1967, é muito citada, mas na verdade não requer a retirada completa de Israel da margem ocidental, conforme explicou o especialista em direito Eugênio Rostow. A resolução 242, que eu, como subsecretário de Estado encarregado de questões políticas entre 1966 e 1969, ajudei a produzir, requer que seja feita a paz entre ambas as partes. Ela permite que Israel administre os territórios que ocupou em 1967 até que seja alcançada uma paz duradoura no Oriente Médio. Quando essa paz for alcançada, uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, quando esta paz for de fato alcançada, Israel deve retirar suas forças armadas de territórios que ocupou durante a Guerra dos 6 Dias. Ela não diz dos territórios, ou de todos os territórios, mas de alguns deles. 17. Israel, na verdade, já admitiu que os palestinos têm direito legítimo de recorrer a territórios em disputa e está disposto a negociar essa questão. Como já observamos, o primeiro-ministro israelense Ehud Barak ofereceu quase todos esses territórios a Arafat nas negociações em Camp David no ano 2000. 18. Apesar das alegações de que os assentamentos israelenses na margem ocidental são obstáculo para a paz, os judeus vivem ali durante séculos, antes de serem massacrados ou expulsos pelos exércitos árabes invasores em 1948 e 1949. Além disso, ao contrário da errônea ideia comumente aceita, os assentamentos israelenses que perfazem menos de 2% dos territórios em questão, raras vezes, desabrigaram habitantes palestinos. 19. A margem ocidental inclui alguns lugares mais importantes da história judaica. Entre eles estão Hebrom, Belém e Jericó. Na parte oriental de Jerusalém, muitas vezes chamada de cidade árabe ou território ocupado, encontra-se o local mais sagrado do judaísmo, o Muro das Lamentações. Enquanto esteve sob domínio dos árabes entre 1948 e 1967, essa área era totalmente fechada para os judeus. Desde que Israel a controla, ela passou de todas as religiões. Por último, consideraremos a exigência de que certos territórios do mundo muçulmano devem ser proibidos para os judeus. Ela equivale à proclamação de Hitler de que a Alemanha deveria ser livre dos judeus. Os árabes podem viver em liberdade e exercer sua cidadania sem restrições em qualquer parte de Israel. É bom dizer que, porque todos os judeus devem ser proibidos de viver ou possuir terras numa região como a margem ocidental, apenas porque a maioria dos que vivem ali são árabes. Em suma, uma análise justa e equilibrada da situação no Oriente Médio revelará que apenas uma nação, esta bem acima de outras,
em seu respeito aos direitos humanos e à democracia, do mesmo modo que seu compromisso com a paz e a segurança mútuas, essa nação é Israel. Esses 20 pontos servem como uma introdução para os que buscam entender o contexto histórico do conflito no Oriente Médio. Nós ficamos por aqui. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, mais uma vez, o nosso livro que foi escrito Conhecendo a História de Israel, Israel, um mito ou milagre, de minha autoria. Eu agradeço você por ter chegado até aqui, tendo em vista que o nosso objetivo foi esclarecer um pouco mais sobre esses pontos que nos levam a ter uma visão mais nítida e panorâmica do conflito Israel-Palestina. Deus abençoe a sua vida abundantemente.